seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. O nosso programa diário que trata e analisa as notícias que estão em destaque. E para isso nós contamos com a ajuda de especialistas. Você já passou por uma situação de ter que falar em público e na hora as mãos ficarem suadas, as pernas tremerem, a voz ficou rouca e até sentiu dores na barriga? Você não está sozinho, viu? Essa é a sensação de 60% da população no Brasil ao ter que falar em público. E não importa o tamanho da plateia ou se você domina o assunto. É o que mostra um estudo elaborado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Fonoaudiológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E esse medo, gente, tem um nome: glassofobia. Mas por que isso acontece? Vamos entender com quem entende do assunto, o mentor e estrategista de empresas e carreiras, Rogério Magalhães. Olá, Rogério, seja muito bem-vindo. Olá, Tavo, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, esse é um assunto aí que está deixando as pessoas com muito medo, principalmente depois da pandemia, porque antigamente as pessoas elas conseguiriam passar despercebidas, mas hoje você vê, olha, tudo online, tudo conectado, então muitas reuniões online, muitas reuniões onde você precisa se apresentar, onde você precisa se expor, e hoje realmente isso veio à tona, porque antigamente as pessoas já tinham esse medo, mas é como eu já falei, as pessoas estavam nas suas empresas, nos seus locais, todo mundo offline. E a partir de agora, pós-pandemia, essa é uma das estratégias e habilidades mais poderosas do mundo. Se você for parar para pensar, todas as pessoas que têm sucesso hoje em qualquer campo profissional, elas sabem falar em público. Agora, Rogério, por que para algumas pessoas é tão difícil falar em público? Olha só, Tabata, como você falou, 60% das pessoas elas têm medo de falar em público. Eu sou speaker desde 2001. Mesmo eu sendo palestrante desde 2001, se você perguntar assim, Rogério, você tem medo de falar em público? Eu vou dizer, eu tenho. Por quê? Porque o medo de falar em público ele não vai passar, porque ali você está sendo monitorado, você está sendo avaliado, você tem medo de dar o brancão, você tem medo de gaguejar, você tem medo do público, você tem medo de ter alguma pergunta difícil. O medo ele não vai deixar de existir, porém, falar em público ele não é dom, ele é técnica. Eu posso até ter medo, mas eu tendo a técnica correta, eu consigo falar bem em público. Então, esse medo, se você for olhar a pesquisa, né, o medo de falar em público é o maior medo do ser humano no mundo. O segundo maior medo é o medo de altura. O terceiro maior medo é o medo de insetos. O quarto maior medo, Tabata, é o medo, sabe de quê? É o medo de ter problemas financeiros, não ter dinheiro para pagar suas contas. O quinto maior medo, sabe qual é? É o medo da doença. O sexto maior medo é o medo da morte. Então, brincadeiras à parte, quando você chama alguém para falar em público, para defender sua tese, para fazer uma reunião, para fazer uma exposição, para fazer uma palestra, você prefere morrer do que falar em público. Então, assim, muitas pessoas, para você ter ideia, perdem casamentos, relacionamentos, perdem empregos, perdem os filhos para as drogas. Por quê? Porque não sabe se comunicar, porque não sabe falar em público, porque muitas vezes não sabe se comunicar nem na sua família. Imagine quando você vai para o campo profissional. Então, esse medo já é uma coisa inerente do ser humano, porque o ser humano ele não gosta de se expor, ele não gosta de ser testado, ele não gosta de ser avaliado. Qualquer pessoa que vai se expor, vai ser avaliado, ele realmente vai ter essa dificuldade. Mas, para isso, existem técnicas para você aprender, para você saber falar em público. Então, tem como reduzir esses sintomas, né? Esse medo. Total, total. Tem como? Treino e técnica. Primeiro você conhecer. Olha, eu vou te dar aqui 5 dicas, talvez muito importantes para o nosso público. Primeiro você tem que saber regularmente, você saber ter uma retórica, entender o assunto que você vai falar. Rogério, volto para o tempo que a gente está lá no primário. O que é retórica? É como se você fosse fazer uma redação. Você ter um início, um meio e um fim do assunto. Essa é a primeira dica. Segunda dica é você conhecer o público. É você saber com quem você está falando.
Então, não adianta você estar ali numa situação, em numa palestra ou no BP, defendendo ali seu business plan da sua empresa, sem saber com o que você está falando. Segundo ponto é esse. Terceiro ponto é você já visualizar tudo que você vai falar antes. Eu faço muito isso. Eu vou entrar em uma plenária, eu vou entrar em uma palestra para 2.000, 2.500 pessoas que eu fiz recentemente em São Paulo para grandes gestores do varejo, né? E agora, ultimamente, no último mês, para 200 médicos. O que é que eu fiz? Eu já visualizava tudo que eu ia fazer, por onde eu vou entrar, com quem eu vou falar, qual vai ser a primeira palavra, qual vai ser a minha abertura. Então, esse é outro ponto estratégico, você ter essa visualização positiva do que você vai fazer. Quarta dica, Tabata, que eu vou dar para vocês: controlar a respiração. E é um trabalho que você faz de respiração, que você solta o ar, que você aquece a voz. Rogério, quem é que pode, um profissional que trabalha muito isso? Fonoaudióloga. É tanto que a gente tem uma imersão aqui em Fortaleza e também em São Paulo, que a gente trabalha todos esses pilares, né? Desde a fono, da jornalista que é você que está aí, desde a personal style, desde a técnica de apresentação. E quinta dica é você aceitar o nervosismo que vai existir. Mas o nervosismo, ele não quer dizer que você vai lhe paralisar. Rogério, mas quando dá aquele frio na barriga, quando dá aquilo, isso é normal? É normal. Porém, você tem a técnica, você já sabe como você vai fazer a abertura, desenvolvimento, quais são os seus pontos chaves e como é que vai ser seu fechamento. Então, técnica, treinamento e prática, isso você vai tirar de letra, logicamente, que você precisa saber disso tudo para você não ter mais esse medo de falar em público. E com certeza, Tabata, isso alavanca a carreira e a vida de qualquer ser humano. Esses pontos que você mencionou realmente são muito importantes. Eles vão preparar, né, as pessoas para lidarem com esse medo. Agora, uma outra opção, Rogério, é terapia. Além de fonoaudiólogo, uma pessoa que ela enfrenta um medo muito grande, como a glassofobia, que já é um medo excessível de falar em público, na sua avaliação, é uma forma da pessoa lidar com esse trauma, com essa fobia de se apresentar, de falar em público? Você tocou num ponto certo. Ela sim é um ponto importante, porque assim, quando você fala de traumas, quando você fala de crenças, as crenças, elas são formadas por quê? Elas são formadas por memórias. E as memórias, elas são formadas por experiências. Então, alguma má experiência que você teve, aquilo ficou gravado na sua memória e aquilo virou uma crença, muitas vezes uma crença limitante. Então, você trabalhar isso com o psicólogo, trabalhar isso com o seu terapeuta, trabalhar isso de forma onde você vai o quê? Onde você vai conseguir mudar, restaurar, reprogramar essa crença é importante. Vou dar um exemplo aqui prático. Rogério, por que é que eu comecei a ter medo de falar em público? Eu comecei a me lembrar em que momento eu tive na minha memória que aquela memória foi devido a uma experiência ruim que eu tive e aquilo virou uma crença. Olha, eu comecei a ver que quando eu era pequeno, meus pais, sempre que eu ia falar, meu pai dizia assim: olha, aqui não é lugar de fala, aqui o menino não fala aqui, e mandava eu calar a minha boca. Não, menino, sai daqui, aqui só tem adulto. Fala em outro ambiente, não vai falar aqui. E aquilo o quê? Foi me acumulando memórias, onde meu pai inocentemente, né, de forma que ele não sabia que aquilo ia me prejudicar, pedia para eu ficar calado e eu não falar nada naquele momento que ele estava com os amigos. Aquelas memórias foram gerando o quê? Experiências, foram gerando crenças, e sempre que eu vou falar, eu lembro daquela crença que eu tenho, eu não falo, eu fico quieto na mesa do trabalho, eu fico quieto na roda dos amigos, e até eu reprogramar essa crença que aquilo não era algo que o meu pai queria mal para mim, e até eu reprogramar que eu sim sei o assunto que eu sei discorrer, que eu entendo sobre aquele assunto, que eu posso ajudar e que eu tenho técnica, aí, isso na terapia, tá, com certeza, a terapeuta, o psicólogo vai descobrir coisas do passado, porque geralmente a crença ela foi, né, feita lá no passado, e o que é que aquilo atualmente pode estar lhe impedindo, está lhe limitando para você aprender ou querer falar em público. Perfeito, Rogério. Muito obrigada pelas suas dicas, a sua análise. Foi muito importante, viu? Contribuiu com certeza para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço, Tabata, que vocês tenham aí um excelente programa, e sempre que puder e quiserem me contactar, eu estou à disposição para vocês, Muito ok? obrigada. Um abraço. Até a próxima.
Nós conversamos com o mentor e estrategista de empresas e carreiras, Rogério Magalhães. E eu te convido a continuar acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.